Olá pessoal, salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja nos acompanhando, vamos dar início aqui a uma reflexão bastante interessante. Animais no mundo espiritual existem? Será? Vamos para as nossas reflexões a respeito do que a doutrina espírita fala sobre esta questão. Será que existem mesmo? A vida é uma escola e o espírito um eterno aprendiz. Por isso, nós, a partir desses vídeos, vamos nos ligarmos a essas novas perspectivas do entendimento do espiritismo. Hoje, por exemplo, vamos abordar um dos temas mais interessantes à luz do espiritismo. Tem animais no mundo espiritual? Será? Com base nos ensinamentos de Allan Kardec e outros autores, vamos procurar entender um pouco mais sobre essa temática, sem nenhuma intenção de esgotar a questão, sem também nenhuma intenção de ser proprietário de verdade absoluta sobre esta questão ou qualquer outra temática dentro do Espiritismo. Nossa proposta é apenas procurar entender um pouco mais sobre temas como este que vamos tratar neste vídeo. Mas antes de começarmos esse mergulho, mesmo que rasteiro, no ensino espírita, não esqueça não, viu, de deixar seu like, se inscreva no canal, dê essa força para nós e para o espiritismo mais claro, mais fácil de entender. Tá combinado? Nossos vídeos não têm intenção, como eu já disse, de esgotar o assunto, nem ter qualquer verdade absoluta sobre este ou qualquer tema. A intenção é sempre levar a você o que o Espiritismo tem de informações sobre isto ou aquele tema, para a sua própria reflexão e análise, para a minha, para a de todos nós. Então, deixe seu comentário aqui, compartilhe este e todos os vídeos, ajude o nosso canal, beleza? Vamos lá, então, para o tema desta vez. Animais no mundo espiritual? Hum, vamos ver o que é que o Espiritismo fala sobre isso? Muito bem. Para que a gente possa iniciar essa reflexão, nós vamos nos utilizar do Livro dos Espíritos, especialmente, inicialmente, claro, na questão 597. Lá, Allan Kardec, de uma forma muito inteligente, e querendo entrar nessa questão que já lhe trazia essa curiosidade, e era interessante que os espíritos codificadores falassem a respeito disso aí, diante, claro, da quantidade de animais, especialmente aqueles que viviam próximos às comunidades humanas, os lares, nas famílias. E ele pergunta aos espíritos, pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? O animal não é só corpo, queria saber Kardec. Tinha mais alguma coisa? Aí os espíritos, de uma forma muito sucinta, muito rápida, responderam que há, e que sobrevive ao corpo. Primeira reflexão que a gente faz a partir deste momento é de que não somente os seres humanos encarnados, quando desencarnam, sobrevivem ao corpo, mas os animais também. Veja que interessante isso. E que não se discutia e não se falava naquela época. Foi a doutrina espírita que trouxe, de uma maneira mais direta, mais ampla, esta temática para o entendimento humano.
Mas Kardec, ainda não muito satisfeito só com essa resposta, insistiu perguntando se seria esse princípio uma alma semelhante à do homem. Já sabia que havia um princípio independente da matéria que sobreviveu ao corpo. Mas esse princípio era uma alma semelhante à do homem? Os espíritos respondem já um pouco mais ampliado a questão, dizendo que é também uma alma, se quiseres. Se quiseres usar esse termo, pode usar. No entendimento dos espíritos, não há problema. Dependendo isto do sentido que se der esta palavra. E nós vamos ver, dentro do estudo do Espiritismo, que Kardec alcunhou, né, colocou o conceito de alma direcionado aos homens encarnados, aqueles espíritos que estão encarnados, e o espírito quando ele está desencarnado, vivenciando no mundo espiritual, nos planos espirituais, nas vibrações, dimensões, como queiram chamar, seria espírito, e quando estivesse encarnado, teria alma, né? Então, dependendo do sentido que se der esta palavra, pode chamar também de alma esse princípio independente da matéria que está nos animais, mas não é semelhante ao homem. Tanto é que os espíritos vão dizer, porém, inferior ao do homem. Não é igual. Entre a alma dos animais e a do homem, distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. Ou seja, uma distância equivalente que pode ser comparada à distância que tem do homem para Deus, do ponto de vista espiritual. Seria mais ou menos a distância equivalente à dos animais para os homens. Então, é dito muito claramente pelos espíritos, nessa questão 597, que esta alma, ou este princípio, dependente da matéria, algo inferior ao ser humano. Mas vamos adiante. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 600, o que é que estes espíritos vão responder a Kardec, ainda procurando investigar um pouco mais a respeito da temática. Na questão 600, Kardec vai perguntar o seguinte: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, no estado de erraticidade, como a do homem? Nós já sabemos que os espíritos, quando desencarnam, vão ficar no estado de erraticidade até que seja, vamos dizer, providenciado. O termo não é esse, mas vamos deixar muito mais simples de entender, uma nova reencarnação para aquele espírito. Baseado nisso, Kardec pergunta se para os animais é a mesma coisa. Basicamente é isso que ele está perguntando. Os espíritos vão dizer que os animais ficam numa espécie de erraticidade. Então ficam em algum lugar, de alguma forma. Se ficam, é porque um tempo esses princípios de energia, essa alma, como os espíritos disseram que poderíamos chamar, dos animais, aguardam a sua reencarnação. Fica numa espécie de erraticidade. Se não ficasse, entendemos que os espíritos diriam que não ficam em lugar nenhum, quanto mais numa erraticidade, no processo de erraticidade, que seria tão automático, tão rápido, que não haveria tempo nenhum para o animal entre uma encarnação e outra. No entanto, os espíritos fazem uma ressalva muito importante a respeito disso aí.
mas não é um espírito errante. É diferente do homem. Lembra da questão anterior? O espírito errante, vão explicar eles, é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. O que pensamos, o que fazemos, da forma que agimos, vem como origem a nossa livre vontade. Consciente ou inconsciente, faz parte do processo, é outra discussão. Os, os animais não pensam e não obram por sua livre vontade. Seguem instintos. É diferente. De idêntica faculdade não dispõe um dos animais. O pensar e o obrar, o exercer ações e tarefas por livre vontade. O animal age conforme os seus instintos. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Ora, se é quase, não é imediatamente. Há aí algo que poderíamos denominar de um tempo, que não se sabe quanto é, de que forma isso se dá, de forma detalhada, não podemos aqui afirmar nada disso, mas, baseado no que os espíritos estão dizendo, há espíritos humanos desencarnados que são incumbidos dessa tarefa e utilizam quase imediatamente esse princípio da matéria, essa energia, essa alma, para o processo da reencarnação. Deu para entender? Depois da morte, esse animal é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente para dar vida a uma outra criatura ou outro animal. Não lhe é dado assim tempo de entrar em relação com outras criaturas. Não é uma suposição do mundo espiritual, é uma afirmação dos espíritos que não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Perceberam? Não há tempo suficiente para essa interação com os humanos desencarnados, com os espíritos desencarnados. Ao mesmo tempo, pode alguns desses animais passarem por um processo de tempo não estabelecido aqui, de quanto seria esse tempo, porque não imediatamente estariam reencarnando. E pode esses animais estarem numa espécie de erraticidade, mas não são espíritos errantes, porque não predispõem-se da consciência, da livre vontade, do livre-arbítrio que os seres humanos têm. Mas o que é, segundo o Espiritismo, erraticidade? O que será? O que será erraticidade dentro dos espíritos, do Espiritismo? Vamos tentar entender? Vamos lá. Erraticidade é o estado dos espíritos errantes, isto é, não encarnados durante os intervalos de suas diversas existências corporais. Está lá no livro Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, no Vocabulário Espírita, obra também de Allan Kardec. Essas conceituações foram trazidas pelos espíritos. Foram eles que trouxeram essa informação. Entenderam? É uma espécie de erraticidade,
mas não são espíritos errantes. O que é que diz mais lá? Vamos ver. A erraticidade não é exatamente um sinal absoluto de inferioridade para os espíritos. Há espíritos errantes de todas as classes, salvos daqueles da primeira ordem, de chamados espíritos puros, que não tendo mais que se submeter à encarnação, não podem ser considerados como errantes. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes, conforme o grau de sua depuração. É nesse estado que o espírito, então, despojado do véu material do corpo, reconhece suas existências anteriores e as faltas que o afastam da perfeição e da felicidade infinita. É aí também que ele escolhe novas provações a fim de avançar mais rapidamente, ou seja, é neste ambiente que os espíritos humanos, por terem livre arbítrio, livre vontade, consciência e pensamento, estão construindo os seus processos de reencarnação, o que não acontece com os animais, que quase que imediatamente são levados ao processo de reencarnação. Tá tranquilo de entender até agora? Massa, beleza. Vamos tentar, nessa nossa busca por compreender melhor essa questão dos animais no mundo espiritual, vamos buscar aí um pouco mais aprofundar a respeito disso aí. Ok. Por essa lógica, nossa conclusão é que os animais, assim como os espíritos nos sucedem essas informações, não podem ser considerados espíritos errantes. Não é isso? Ao desencarnar, o animal é encaminhado para a reencarnação, como vimos lá atrás na questão 600, quase que imediatamente. Essa definição também exclui a possibilidade de manifestação da alma de um animal desencarnado na nossa dimensão física. Exclui a possibilidade de manifestação da alma de um animal desencarnado na nossa dimensão física. Olha, veja só. Lá na frente nós vamos trazer um trecho também do livro dos médiuns, que eu acredito que vai esclarecer um pouco mais a respeito disso aí. Beleza? Mas vamos continuar. Poder dizer, aí já é uma colocação de um espírito desencarnado que é evocado por Allan Kardec, nos traz uma mensagem, um artigo bastante interessante que está lá na Revista Espírita, que eu recomendo a todos vocês que leiam, que estudem a Revista Espírita, porque tem muita coisa importante, muita coisa interessante lá, que inclusive foram transportadas para as obras básicas, né, onde há bastante participação também de Allan Kardec, de vários outros espíritos, que vocês só vão ver, só vão ter acesso à informação desses espíritos na Revista Espírita. Um deles é esse, o espírito que foi chamado de Charlet, né, que está lá na Revista Espírita, no Jornal de Estudo Psicológico, como Kardec chamava, de 1860, no mês de julho, no exame crítico, que é o nome do artigo, das dissertações de Charlet sobre animais, no seu item 11. O que é que Charlet vai falar lá? Podeis dizer, se vedes em torno de vós, pergunta Kardec. Primeiro questionamento de Kardec. Podeis dizer, se vedes em torno de vós espíritos de cães, gatos, cavalos ou elefantes, como vedes espíritos humanos? Kardec pergunta ao espírito desencarnado se ele consegue ver em torno dele espíritos de cães, gatos, cavalos ou elefantes, como ele vê, da mesma maneira, espíritos humanos em torno dele. O espírito vai responder a Kardec nesse questionamento, nessa evocação, o seguinte: a alma do animal, tendes perfeitamente razão,
não se reconhece após a morte do corpo. É um conjunto confuso de germes que podem passar para o corpo de tal ou qual animal, conforme o desenvolvimento adquirido. Não é individualizada. Olha, algo que já gera uma certa polêmica e aprofundamento na questão. Não se reconhece, afirma esse espírito, após a morte do corpo, a alma do animal. Charlet tem razão? Está dentro do consenso doutrinário do espiritismo? Jogo para você manter essa perguntinha aí no teu consciente para a tua reflexão. Continua ele dizendo: direi, todavia, que em certos animais, entre muitos, mesmo há individualidade. E apresenta um panorama, uma possibilidade, que em certos animais, entre muitos mesmo, há individualidade. Mas Charlet não se distancia daquilo que encontramos nas questões 597 e 600 do livro dos Espíritos, de uma maneira muito profunda, como alguns outros autores espirituais fariam na sequência, com o passar dos anos. Muito bem. Logo depois, nós vamos encontrar uma seguinte reflexão a respeito disso aí. Também, uma informação, como dissemos antes, que vamos encontrar lá no livro dos Médiuns, no seu capítulo 25, no item 283. Lá Kardec vai perguntar, vejam a sequência de pensamentos inteligentes, de organização da questão da temática por Allan Kardec, buscando extrair o máximo possível dos espíritos codificadores a respeito do tema. Ele vai perguntar nesse item 283, em seu capítulo 25 do Livro dos Médiuns, o seguinte: podemos evocar o espírito de um animal? Os espíritos vão responder que depois da morte do animal, o princípio inteligente que havia nele fica no estado latente, uma suspensão, algo parecido. Ele é logo utilizado por certos espíritos encarregados dessa tarefa para animar novos seres, no quais ele continua a obra de sua elaboração. Bate com aquilo que foi dito na questão 600, no capítulo que se trata lá a respeito dos animais. Não é muito diferente, ou quase nada diferente daquilo que outros espíritos também responderam lá. Ele é logo utilizado por espíritos, certos espíritos encarregados dessa tarefa. Quase que imediatamente, né, relembrando a questão 600, vai para a reencarnação. Assim concluem os espíritos no Livro dos Médiuns. No mundo dos espíritos não há espíritos de animais errantes. Mais uma vez afirma aquilo que foi dito no Livro dos Espíritos. Mas somente espíritos humanos. Isso responde à vossa questão. Isso responde à vossa questão. Concluem a resposta os espíritos codificadores. Não há espíritos de animais errantes. E nós vimos agora há pouco o que é erraticidade, o que significa isso para os espíritos humanos. Vimos também lá atrás no livro dos espíritos que os animais ficam numa espécie de erraticidade, mas não são espíritos errantes, pelos motivos que já vimos lá atrás. Kardec vai dar mais uma tentativa de entender um pouco mais a respeito disso, já que estava acontecendo evocações, né,
inclusive sendo citado animais nesse processo de evocação. Então ele pergunta como é então que, tendo evocado os animais, algumas pessoas têm obtido resposta. Os espíritos, com coerência, respondem, digamos, com uma certa dose de sarcasmo, de ironia para esse tipo de, chamamos de evocação, e diz o seguinte: evoquem uma rocha e ela vos responderá. Há sempre uma multidão de espíritos pronta a tomar a palavra para tudo. Espíritos humanos aos milhões, bilhões, não sei quantos, fazem parte desta multidão de espíritos sempre prontos a tentar falar, seja por qual for o motivo, tomar a palavra, manifestar alguma coisa, e muitos não vão hesitar de dizer que é o seu gato, é o seu cachorro, é o seu cavalo, é o seu animal, que você tem um afeto. E muitos podem estar falando isso para brincar com você, ou apenas para utilizar o espaço para dizer o que pensa, o que gostaria de falar, ou usar o mecanismo de interação com o mundo físico, com o mundo material, que ele não mais pertence. Muitas vezes é mais comum a tentativa, a busca de ironia, de brincar com aqueles que levam a sério essa questão. Por vários motivos, naturalmente compreensíveis. Os espíritos dizem que tem essa multidão que eles vão dizer: você quer ouvir. Livro dos Médiuns, capítulo 25, item 283. Não há condição, segundo os espíritos, como vimos até agora no livro dos espíritos, no livro dos médiuns, nenhuma possibilidade de que esses animais fiquem por um tempo semelhante ou no mesmo ambiente ou na mesma forma que os espíritos humanos após o desencarne deles. Nem tampouco a possibilidade é real de que eles se comuniquem, quando muito provavelmente, e o que mais acontece, são espíritos humanos, pelos motivos que vimos há pouco, usam a boa-fé, o emocional, o afeto das pessoas para manipularem ideias, informações, trazerem brincadeiras ou qualquer coisa desse tipo. Então, nessas questões do Livro dos Espíritos, e neste item especificamente que trouxemos para vocês do Livro dos Médiuns, observamos que nenhuma coisa nem outra é uma possibilidade real, segundo os espíritos codificadores da doutrina espírita. Mas vamos adiante e vamos ver o que é que nos trazem outros espíritos, ou encarnados, inclusive, autores espirituais, como José Herculano Pires, que já desencarnou, mas que escreveu diversas obras, e nós podemos buscar na obra O Infinito e o Finito, que são crônicas, alguma coisa a respeito da forma como devemos, enquanto espíritas, buscar compreender e estudar aquilo que é trazido pelos espíritos fora das obras básicas da doutrina espírita que vieram ao longo do tempo após Allan Kardec. E ele vai dizer nesta obra que muitas pessoas encontram dificuldades em aceitar as descrições da vida de além-túmulo dos livros de André Luiz, psicografados por Chico Xavier. Mesmo entre os espíritas, já habituados a tratar dos problemas
do outro lado da vida, essas descrições encontraram no princípio e ainda hoje encontram certa relutância. As descrições trazidas, por exemplo, nas obras de André Luiz, encontram certa relutância. Herculano chega a esse diagnóstico, digamos assim. Mas ele vai dizer também que Emmanuel explicou de maneira bastante clara e feliz no prefácio do livro Os Mensageiros, que serviu de base, inclusive, para a última obra cinematográfica da série Nosso Lar, que os relatos de André Luiz não devem ser tomados ao pé da letra, mas como um esforço para objetivar, em linguagem terrena, as visões do mundo espiritual. Não se pode tomar ao pé da letra o que está escrito ali, porque aquilo tudo é um esforço do mundo espiritual para trazer, através de uma linguagem mais próxima do entendimento terreno, do entendimento dos humanos da Terra, as visões do mundo espiritual. Então, vai acontecer de ter licenças poéticas, de ter uma certa dose de romance, uma certa dose de construções, de lações, para que possamos manter o entendimento da linguagem mais próxima da terrena. Apesar disso, continua Herculano, a extrema semelhança da vida no espaço com a vida na Terra ainda perturba algumas pessoas e provoca várias críticas de religiosos e materialistas. Então, nós podemos ver nesse primeiro tópico que eu trouxe de Herculano Pires, que é preciso ter o cuidado necessário para não se levar ao pé da letra tudo aquilo que é escrito, trazido através de psicografias, de obras literárias, originadas supostamente ou até do mundo espiritual. É preciso que não se tome ao pé da letra aquilo que algum espírito por si só ou individualmente traz. É preciso que se busque o entendimento mais organizado do pensamento espírita e das realidades que vêm do mundo espiritual. E isso nós vamos ver, por exemplo, que onde tem uma passagem bastante interessante também do Herculano Pires, que está lá no livro O Espírito e o Tempo, no seu capítulo 2, onde ele vai, de uma forma assim bem resumida, tentar nos encaminhar ou nos direcionar para o entendimento melhor daquilo chamado como um novo ensinamento, a revelação de uma verdade nova, coisas desse tipo, nos dizendo que um novo ensinamento, a revelação de uma verdade nova, depende das exigências doutrinárias, que ele denominou de concordância universal de manifestações a respeito, ou seja, quantos espíritos concordam com aquela informação. Há uma concordância universal, a maioria, ou a grande maioria dos espíritos concordam com aquela manifestação a respeito disto ou daquilo. Paralelo a isso, é necessário, ainda no entendimento, no pensamento de Herculano Pires, concordância da questão com os princípios básicos da doutrina. Quando eu falo de determinado ponto, determinada temática, no caso aqui, por exemplo, de animais no mundo espiritual, existem ou não existem, tem alguma concordância com aquilo que está na doutrina espírita, nos seus princípios básicos, livro dos espíritos, livro dos médios, a gênero, evangelho, etc. E nós vimos no início desse vídeo as fundamentações doutrinárias dizendo a não possibilidade da forma como nós encontramos em muitas outras obras tidas como espíritas atualmente, dizendo que não ser possível daquele jeito, né? Que os espíritos dos animais não são seres errantes, não vivem no mesmo estágio de erraticidade dos seres humanos e que quase que imediatamente são encaminhados esses espíritos, esses princípios
de energia, os princípios materiais para uma nova reencarnação. Vai além dizendo se se há concordância com os princípios culturais do estágio de conhecimento atingido pelo nosso mundo, que atualmente a gente está no estágio de provas e expiações, mas que já tem avançado relativamente bem no quesito de conhecimento e de entendimento do mundo espiritual, mas ainda estamos, aí é meu entendimento, uma questão pessoal, ainda bastante longe de entender tudo aquilo que realmente acontece no plano espiritual, no uso das dimensões, das vibrações espirituais, como queiram, e se há concordância com os princípios racionais, lógicos e logísticos do nosso tempo. O tempo dele, no nosso tempo, tem lógica, comunga com os princípios racionais do Espiritismo, essas afirmações que a gente encontra aqui e acolá em redes sociais, em vídeos, em livros, etc., a respeito dos animais? É uma pergunta para a nossa reflexão, baseado nesse estímulo de como estudar e pensar o Espiritismo, trazido por Herculano Pires nesta obra. Fora, diz ele, desse quadro de concordâncias necessárias que constitui o consenso universal, nada pode ser aceito como válido. Opiniões pessoais, sejam de sábios terrenos ou do mundo espiritual, nada valem para a doutrina. O mesmo ocorre nas ciências, em todos os ramos do conhecimento na Terra. Opiniões pessoais de espíritos encarnados ou desencarnados, humanos, tem muitas vezes sentido para quem opina, mas não necessariamente traduz uma realidade espiritual coletiva. Mais ou menos isso que Herculano Pires vem provocar este tipo de reflexão para conosco. Como disse Emmanuel, não se pode exercitar o estudo, o entendimento de uma obra ou de um autor ao pé da letra. É preciso refletir e entender a natureza da aproximação da linguagem aos hábitos e às necessidades terrenas. Muito bem. Vimos o Livro dos Espíritos, pelo menos duas questões que nos servem de início, de base, para que a gente possa construir o nosso pensamento a respeito disso. Vimos também no Livro dos Médiuns, né, algo muito claro trazido pelos espíritos a respeito dessa aventada existência de animais no mundo espiritual, especialmente aquelas imagens que direcionam os nossos sentimentos, nossas emoções, porque nos habituamos e construímos afetos, emoções, carinhos bastante importantes com aqueles animais que habitavam, que estavam, que estão dentro dos nossos lares e que fazem parte das nossas famílias. Alguns até chamam os seus pets de filhos e filhas, demonstrando sua sensibilidade, o seu carinho, né? E reconhecendo, evidentemente, que esses animais, especialmente aqueles que convivem conosco, demonstram um sentimento, algo quase muito próximo à afetividade existente na emoção humana, uma coisa assim muito bastante interessante, importante e real. E muitas vezes podemos até dizer que o amor, eu vou, por falta de qualquer outra argumentação teórica mais aprofundada, colocar entre aspas, dos animais domésticos, dos pets, principalmente gato e cachorros, são muito mais reais, muito mais visíveis para conosco quando os tratamos adequadamente, com carinho, com respeito, cuidando da sua saúde, cuidando do seu bem-estar, amando-os como eles devem ser amados, né?
muito mais impactante e verdadeiro e honesto até que muitos seres humanos que estão aqui e acolá, e a gente sabe isso que tem, né? Mas uma outra coisa é afirmar que esses espíritos que não são errantes, que essas almas, digamos assim, que quase que imediatamente reencarnam após o seu desencarne, estão lá no plano espiritual, nos esperando, de forma consciente, por livre e espontânea vontade, por livre-arbítrio, quando isso não é passível ainda do processo evolutivo dos mesmos, aguardando que a nosso desencarne, a nossa presença lá, em algum ambiente espiritual. Os espíritos, através das obras básicas do espiritismo, nos mostram claramente que isso não é uma realidade. Mas não significa que meu entendimento, a opinião, a informação, as informações trazidas por outros espíritos seja uma mentira ou algo assim que seja algo além das suas opiniões ou possivelmente uma outra vivência que possa causar esse impacto coletivo em algo que ainda não é. Enquanto isso não se comprova, a gente entende que os princípios e as informações trazidas no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, por exemplo, aqui tarradas, mostradas para vocês, oferecem muito mais argumentação sólida a respeito da sobrevivência dos animais após a morte e o que acontece com eles depois desse processo. Para nós buscarmos uma conclusão deste vídeo, que já se alongou um pouquinho, nós vamos partir aqui para um trecho do livro A Vida no Outro Mundo, lá no capítulo 10, página 32, de autoria de Caiba Schubutel, que foi um grande divulgador espírita, fundador do jornal Clarim, da revista Clarim, político, farmacêutico e filântropo brasileiro, um extraordinário ser humano que já esteve aqui na Terra, um espírito humano bastante inteligente, bem conceituado e que trouxe grandes avanços, salvo engano, no estado do Paraná, me parece que era lá a origem dele, e lá fez excelentes trabalhos de divulgação e de construção do espiritismo. E nesta obra, A Vida no Outro Mundo, ele vai trazer rapidamente uma história que o senhor Robert Austin teria publicado na North Somerset Gazeta, um jornal, que diz respeito a um fato que teria ocorrido com o pai dele, né? E ele vai narrar que seu pai, o juiz Austin, era conhecido amador de cães e possuía um cão batizado como espanhol, provavelmente por sua procedência de raça, etc. e tal, que lhe tinha grande afeição. Era seu companheiro inseparável. O cão, depois de um certo tempo, né, morreu, e uma semana após o fato, o juiz Austin estava em casa de um amigo na cidade de Clifton, com o qual palestrava, conversava, trocava informalidades lá naquela casa com o seu amigo. Quando se despediu e ia saindo, uma moça escocesa que se achava então na casa perguntou quem era esse senhor acompanhado de seu cão, Uma senhora que tinha chegado lá naquela casa, no momento que ele estava se despedindo, perguntou quem era ele e que estava acompanhado de um cão. A dona da casa respondeu que essa pessoa era o juiz Austin, mas acrescentou que ele não tinha cão algum consigo. Ela respondeu que estava vendo distintamente com ele um cão e descreveu exatamente o aspecto de um velho cão espanhol. E mesmo a sua atitude peculiar para com seu dono, que era a mesma que tinha quando vivo, com o juiz Austin. Presume-se nesta história, se verdadeira for, se verídica for, né, que essa moça que não conhecia o juiz Austin
nem tampouco o cachorro que o fez companhia até pouco tempo atrás, e que havia entre eles uma relação bastante amorosa, de vivência doméstica, de vivência no lar. E ela teria descrito que, acompanhado desse senhor, naquela casa, tinha um cão que ela descreveu como muito semelhante ou igual ao cão espanhol que o juiz Austin tinha, que teria desencarnado há pouco tempo, morrido há pouco tempo. Narrando o caso, o senhor Robert Austin disse o seguinte nesta publicação na Gazeta: vós podeis pensar o que quisesse desse caso, citando o que aconteceu com o pai dele. Mas ele é verídico, ou seja, você pode acreditar ou não acreditar, mas na opinião do senhor Robert Austin, ele é verídico. Veja só, então. Então, quem sou eu para dizer que este fato aconteceu ou não com o juiz Austin, né? Mas, enquanto esta questão não se torna algo mais aprofundado ou se direcione para um desdobramento diferenciado que está nas obras básicas da doutrina espírita, entendemos que essas possibilidades não se apresentam como uma realidade no mundo espiritual, por mais que desejemos que assim fosse, por mais queiramos, mas usando a fé racional, que é o que o Espiritismo nos propõe a fazer, entendemos que não podemos, seguindo aí o conselho de Emmanuel, não somente com André Luiz, mas com qualquer outro escrito de qualquer outro espírito desencarnado ou encarnado, levar ao pé da letra tudo aquilo que está escrito ou foi dito. É preciso entendermos, baseado no pensamento lógico, na fé racional, compreender quais seriam as necessidades e quais seriam as competências que o animal teria para estar por um tempo mais prolongado no plano espiritual, à espera de forma consciente, o que já ficou mais do que provado, não se trata disso, de alguém que deixou aqui na Terra. Não estamos com esse vídeo, como dissemos no início, fechando o assunto, nem tampouco trazendo nenhuma verdade absoluta. Apenas uma reflexão que parece ser importante dentro do ensino que o Espiritismo nos traz. Valeu? Não esqueça, curte nosso vídeo, deixe seu comentário. Você acredita que existem animais no mundo espiritual? Deixe seu comentário, curta nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe o nosso canal, se inscreva se você não for inscrito ainda. Tá joia? Um abraço, fica em paz, com amor adorável de todos os animais que nos cercam nas nossas casas, nossos lares. Cuidem também daqueles que estão nas ruas, abandonados, muitas vezes maltratados. Use o seu coração e ajude a todos aqueles também que, de alguma forma, fazem pelo bem dos animais de rua em especial. E cuide daqueles que estão sob sua tutoria. Tá bom? Muita paz e até o próximo vídeo. Um grande e forte abraço para você.